Bom dia, tudo bem? Estamos aqui no friozinho da Alsácia e hoje a gente vai até o pequeno vilarejo de Wölzen, que fica a 5 km de Colmar, que é a cidade mais conhecida aqui da Alsácia, da região vinícola. A gente vai falar com o chefe Henri Gagnon e ele vai mostrar pra gente um pouquinho da história da gastronomia alsaciana, vai preparar alguns pratos pra gente, tudo isso dentro do restaurante La Palette. Ici en Alsace, il y a une cuisine qui est tout différente de Alors, la France. Oui, complètement différent. C'est des plats qui ont une connotation germanique, déjà parce que bon, ça a été annexé par l'Allemagne 2 fois en fait, en 1870 et en 14 quoi. Les traditions populaires sont assez proches des traditions allemandes. Quand on réfléchit bien, la situation géographique fait que la barrière naturelle des Vosges voudrait que l'Alsace soit plus allemande que française. Au départ, la choucroute, il y avait du chou, et comme en hiver, il n'y a quasiment pas de légumes en hiver, et que le chou est un des légumes qui se conserve bien et qui est plein de vitamine A et vitamine D, eh bien, ils mangeaient beaucoup de chou. Voilà, le sel est arrivé après, donc bien plus tard, ils ont commencé à saler le chou pour le conserver, et on est arrivé à la choucroute. C'est tout simple. Si on prend l'exemple, par exemple, du Bäckaofa, le plat traditionnel alsacien, il y a la choucroute, bien sûr, mais il y a le Bäckaofa, c'était un plat avec des pommes de terre, des oignons, des carottes, du lard, de l'agneau et du bœuf. Et en fait, ça s'appelle Bäckaofa parce que Bäcker, ça veut dire boulanger. Parce que les femmes, elles allaient au lavoir, laver le linge, et dans le même temps, elles mettaient, donc c'est une grosse terrine en terre comme ça, ils la remplissaient de pommes de terre, de viande, de carottes, d'oignons, et ils mettaient dans le four du boulanger pendant qu'ils allaient laver le linge. On essaye de faire le produit, un légume, la sauce, un petit décor, parce que je suis très décor. Que ce soit esthétique, parce que ça, c'est le côté français. On connaît des chefs qui ont dit qu'il y a des fois qu'on doit choisir entre l'esthétique et le goût. Ça arrive ici aussi, il y a cette complexité. Je pense qu'on peut arriver à faire les deux. Je pense qu'on peut arriver à faire les deux parce que je pense que si au départ on achète un bon produit, le goût il est là. Venez. Un foie, c'est ça en fait. C'est la forme entière. Celui-là, on le cuit avec dans la graisse. On prend la graisse. Comme un confit. Comme un confit. On prend le foie gras, on met dans la casserole et on cuit dans la graisse. Pas longtemps, on cuit 20 minutes à 70 degrés. Et après, on sort et après, on les remet en forme comme il faut. Et après, on les fait refroidir. Et après, on les met sous vide pour les conserver. Tandis que là, c'est différent. Là, une fois qu'on a gratté l'oie, on a enlevé les nerfs, on assaisonne, et après on prend une terrine, et on met un papier, et on met dedans. On remplit comme ça, on remplit la terrine. Et après on ferme. Et après on le met au frigo une nuit, pour que le sel et tout, ça donne un peu de goût. Et après on le cuit sous vide. Il y a aussi le foie gras poêlé comme ça, à la poêle. Ça, oui. Vous connaissez. Vous avez goûté déjà ça? Non. Le foie gras chaud, jamais? C'est une chose française. Ah bah, on va vous faire ça à midi. Bom, vamos começar nosso almoço aqui no La Palette, que é a paleta de cores, né, em francês. E realmente ele gosta bastante de decoração, porque o restaurante é muito bonito, cheio de pequenos detalhezinhos, assim. Para começar, ele trouxe 2 sanduichinhos aqui, nós vamos ver do que é ainda, mas são 2 briochezinhos com um patê que parece. Salmão, parece?
parece. Parece um salmão, vamos ver. E de entrada ele trouxe pra gente um cremant, não pode chamar de champanhe, vocês já sabem que champanhe é na região de Champagne. E aqui chama cremant, que é bem conhecido também na Alsácia, e um vinho branco que é um moscato. O perfume é muito bom tudo aqui. E realmente, ele tem um perfume muito frutado, assim, mas ele é um vinho seco. Quer provar o meu cremant? Eu deixo. Eu vou provar o cremant do Daniel. Ó, faz um tempão que ele serviu pra gente já, Aí, ó. mais de 15 minutos, né, Dan? E ainda ele tá cheio das bolinhas. Tu vê que a qualidade do negócio é... O perfume é bem diferente do champanhe. Ele já puxa mais pra um herbal, pra alguma coisa assim. O champanhe tem aquele cheirinho de manteiga de crosta de pão, assim. Amor, eu acho que eu nunca cheirei um champanhe. Não? Porque eu já pego e já bebo, entendeu? A boca enche como se você estivesse comendo uma maçã verde, assim. Muito bom isso aqui, gente. Meu, aquele gosto de fruta, assim, eu gosto disso do vinho, quando te enche a boca de água e te dá aquela sensação de morder uma fruta. Pra mim é isso. Vou experimentar aqui um lanchinho. Mostra pra gente aqui dentro o que tem. Ó, tá vendo? E vem um brochezinho. Ah, eu acho que é frango. Tem Não é salmão, cara. não. É. Frango. Vamos ver. É caranguejo. Pode ser. É, carne de caranguejo. Desfiada. Meu, muito gostoso isso aqui. Não pode Lembra a ser. casquinha de siri da minha mãe? Só esse sanduichinho aqui, muito bom. Aqui veio mais uma entradinha, que eles chamam de amuse-bouche, que eu acho que é alguma coisa para preparar a boca para comer. Um broto de feijão aqui, preto ou roxo, né? Com uma terrine aqui, ó. Tem um mocotózinho ali, tem a carne do porco aqui e tem os brotinhos de feijão. A gente pega um pouquinho de cada um e experimenta. É muito gostoso porque é um creme bem leve. Eles fizeram, acho que eles devem ter feito no sifão. O broto do feijão dá uma crocância assim e tem uma refrescância nesse prato que eu não sei o que ele colocou aqui, mas isso aqui é muito da charcuterie deles, né? Fazer esses terrines com carne de porco, com mocotó. Muito bom mesmo. Cara, minha cara de felicidade com esse prato. Vem uma fatia assim de foie gras. Depois embaixo vem um purê de batata defumada. É difícil falar batata aqui porque eles falam pomme de terre. Daí vem um pomme de terre na minha cabeça. E para deixar mais confuso ainda, do lado vem um pomme, que é uma maçã. Então vem o pomme e o pomme de terre. É um jogo de palavras esse prato. E você come o foie gras, que ele só botou na frigideira e fez tss, tss. E embaixo vem uma cama de purê de batata defumada. E aqui eu achei bem interessante, ele fez uma crostinha com curry. Então você tem um temperinho que é na crosta. Vamos provar? O foie gras, ó, meu, parece que você está comendo um bifão de atum. Vou experimentar primeiro com a batata. Meu, cara, esse gosto defumado dessa batata tá uma coisa... Batata defumada a gente nunca comeu, né, amor? Não, é a primeira vez. E é um baita de uma ideia aí, gente. Um produto que é barato, tem no mundo inteiro. E esse gostinho defumado na batata, vou até comer mais um pouquinho. Primeiro eles cozinharam a batata um pouquinho só e depois eles defumaram. Meu, ficou muito gostoso. Agora eu vou experimentar o foie gras com a outra pomme, que é a maçã. É muito legal, porque como ele estava dizendo, o foie gras combina tanto com salgado quanto com doce. E aqui eu acho que é o prato ideal para você provar um foie gras, porque ele tá com a maçã aqui que é bem doce, ele tá com a pomme de terra que é bem puxada pro salgado. E agora eu vou ver esse curry aqui, qual que é o efeito que dá no... Eu não sei o que é esse molhinho aqui. É um molhinho um pouco mais ácido já. Quase indo para um vinagrete, assim. Acho que tem um balsâmico aqui. Claro, acidez para equilibrar com a gordura do foie gras. Então vamos botar o curry aqui em cima, o foie gras, a batata e o molhinho. Muito bom, cara. Muito gostoso porque a gordura do foie gras trabalha com esse ácido aqui do molho. A batata traz aquele conforto, abraça o prato, assim. E o curry, ele dá um gosto bem suave, não é um curry forte, assim. Meu, perfeito pra mim. Muito bom mesmo. Olha, antes do Vinícius falar, eu vou falar aqui bem pertinho da câmera que olha que bonito esse prato com carne de porco e os legumes da Alsácia. Olha a apresentação, as cores, como faz diferença. É a palete, né, amor? Pensa se eu tô feliz. É uma bisteca de porco negro do sudoeste da França, que é aquele porquinho que come as nozinhas que caem do carvalho. Uma polenta de milho vermelho, que vem lá do País Basco, porque apesar de a gente achar que o País Basco é só espanhol, tem 2 províncias da França que fazem parte do País Basco.
Ele vem com um molho de Pinot Noir, uma redução de Pinot Noir, e com legumes aqui da Alsácia. Meu, isso aqui é uma coisa que eles fazem bastante na França, ó. Quero mostrar pra vocês. Eles pegam o legume e eles fazem um outro cortezinho nele. Isso aqui é uma abobrinha, como vocês podem ver. Eles fazem tipo um barquinho com... folhinha, em vez de cortar um julienne normal e tal, eles dão fazem uma graça com o formato do legume, né? Quem estudou na Universidade de Gastronomia sabe que tem esse corte. Mas quem não estudou, tá aí, eles fazem um negocinho. Então é uma ideia pra você fazer em casa também. Isso aqui não é que ele tá no molho, tá? Isso aqui é dessa cor mesmo. Eles têm aqui a couve-flor em várias cores diferentes. Tanto é que tá aqui amarela, tá aqui branca, tá aqui roxa. Tem a laranja também, que a gente já viu. Tem um gosto ligeiramente diferente, mas é muito parecido com a couve-flor. Ele falou já pra gente que a maioria das carnes ele faz no sous vide aqui e depois dá uma selada. Então ela conserva bem o suco, ó. Olha o tanto de suco que sai dessa carne. Meu Deus do céu, meu irmão. Exatamente o que ele falou. O segredo é você conseguir fazer um negócio simples e o gosto do produto ser verdadeiro, ser real. E é isso. Aqui só tem sal e o porco, e mais nada. E tá... Meu, minha boca tá... muito bom isso aqui, gente. Meu, 100% aprovado. E a carne de porco veio com Pinot Noir, né? Porque a carne de porco com vinho branco, daí eu acho que já não dá muito certo. É um Pinot Noir mais fresco, um Pinot Noir sem tanto corpo, um Pinot Noir... um Pinot Noir que ele é um tinto, mas ele tem mais cara de vinho branco do que de tinto, ele é mais frescor. Eu acho que é mais com a Dani do que comigo, mas... Vai lá, eu confio em você. É um 1000 folhas, mas ele tá com creme por cima, então você não vê o 1000 folhas. Por cima vem um musseline de baunilha. Ficou bem legal nesse prato preto aqui, achei muito massa. Ó. Oi, é grande pra caramba essa É sobremesa. gigante essa sobremesa. Depois do que a gente comeu ainda, eu quero ver, encarar. Vai lá, amor, vai com fé. Vou provar primeiro essa musseline aqui pra ver se é. Bom? Muito bom. Ó. É uma sobremesa bem difícil de fazer, ó. Aqui dá pra ver bem, ó, as 1000 folhas. Gente, só tô babando, gente. Não é fácil de executar isso não, gente. Você tem que fazer 1000 folhas, depois você tem que botar numa forma, fazer o quadradinho, encher de creme. E aqui é gostoso porque você vê que tem a baunilha mesmo, ó. Ó, as sementinhas de baunilha. O sabor que vem, nossa, é muito bom isso aqui, gente. Ele tem uma gordura do creme, mas não é uma gordura forte, assim. E você pega toda a crocância da massinha aqui, e esse gosto de baunilha que vem, meu, não preciso dizer mais nada, né? Bom, a gente vai continuar aqui com a sobremesa. A gente adorou essa experiência alsaciana. Se gostou, dá um joinha aí, continua acompanhando o canal. Se não se inscreveu, se inscreve, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo na França. Abração, pessoal.